Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a pintura da borboleta? Bom, eu vou só colocar aqui um risquinho que eu esqueci. Tem mais um risquinho aqui saindo da cabecinha dela. Então, eu vou passar aqui o grafite antes de iniciar a nossa pintura. Mas é só isso, tá? O risquinho que sai da cabeça e se esconde atrás dessa pétala. Vou acender também essas anteninhas que já estavam apagadas, porque eu passei tinta aí em cima. E para nossa pintura, eu vou começar com essa parte aí maior da asa, essa parte de cima. Isso que eu tô usando é o laranja. Pincelzinho número 14 é uma borboletinha bem grande que eu fiz pra gente ver os detalhes dela bem direitinho, né? Então, eu fiz ela bem grande para você ver direitinho a pintura. Vou passando laranja por essa região, vou deixando esfumaçado a parte que vai encontrar com amarelo. Essa região que encontra com o corpinho. E com esse detalhe aí em cima da asinha, o laranja vai ficando assim bem forte, bem marcado mesmo. Vou estendendo ele um pouco para cima da asa, mas a intenção é fazer uma borboletinha amarela, né? Não laranja. Esse laranja, ele vai vir como uma sombra, um detalhe para essa parte aí. Essa região você vai pintando mesmo, enchendo, esfumaçar, é só essa parte que vai encontrar com amarelo ouro, tá? Coloquei o laranja, agora eu vou encher o restante dessa parte aí de cima, com exceção dos detalhes, com o amarelo ouro. Não precisa limpar o pincel. Vou colocando, essa região vai ficando com um tom parecido um amarelo cádmio, né, mais forte, mas é o amarelo ouro que eu tô colocando e emendando a esse laranja. Primeiro eu vou fazer a emenda, eu não quero uma pintura manchada, eu quero uma pintura bem lisa aí em cima. Depois eu vou passar um pouquinho de rústico para deixar esses risquinhos que tá aí em cima, olha, esses detalhezinhos aparecendo. Na hora de você fazer o risco da sua borboletinha, caso você queira pintar esse desenho, esses risquinhos que tem em cima das asinhas, passe bem, mas bem suave, porque o amarelo, o ouro, até mesmo o laranja, eles não são muito escuros, eles deixam aparecer bem os risquinhos que estão embaixo. E os detalhes que a gente vai colocar em cima, eles são bem suaves, para o seu grafite ou carbono não ficar forte demais aí em cima. Você precisa só uma ajuda mesmo, uma manchinha, uma marquinha bem clarinha no seu tecido, desse grafite ou desse carbono. Eu tô colocando branco, gente, aí para essa região. Eu vou deixar essa parte de fora um pouquinho mais esbranquiçada. A região que vai para dentro, para o encontro do laranja, eu vou levando menos branco. A parte mais afora, eu vou deixando uma quantidade mais expressiva do branco. E eu vou colocando esse branco entre essas nervurinhas, esses detalhes que tem aí em cima da asa. Eu não vou passar por cima deles, eu vou respeitando-os, porém, eu vou clareando um pouco. Só cuidado para não deixar aparecendo uma depressão. Em alguns cantinhos, eu encosto mesmo neles, esses risquinhos. Pronto. Colocado o branco, em alguns cantinhos eu vou deixar um pouquinho mais forte, quase como uma luminosidade. Porque isso aí não é luminosidade que eu estou colocando, tá? Isso aí é um detalhe mesmo da tonalidade da asinha. Mas para os cantinhos que tem essas nervurinhas, cabe colocar até uma luminosidadezinha. Esse detalhe que eu tô acendendo aí, ó, eu tô aqui colocando uma sombra, porque aquelas nervurinhas que tem brasa, às vezes elas são um pouco mais marcadas. Então, eu tô colocando uma certa sombra agora. E vou marcá-las um pouquinho depois. Nós estamos vendo a parte de baixo da asa da borboleta, não é isso? Onde aquelas bases de sustentação que eu chamei de nervura, eu não sei exatamente o nome,
eles são mais marcados, igual a folha, né? As nervuras da folha são mais marcadas pela parte de baixo. Aí eu passei um toquezinho de laranja, acentuando mais a parte de cima, puxei para cima a sombra daqueles risquinhos que tinha com o grafite mais clarinho. Vou passar aqui um contorninho em cima dos risquinhos com o branco, mas é assim, algo mais partido, algo bem suave, tá vendo? Detalhezinho bem suave, basicamente não aparece. Aparece, mas de forma bem apagadinha. Ou seja, é quase nada de tinta. Aí foi muita tinta. Vamos usar essa tinta para espalhar lado a lado. Tirar o excesso, que ainda tá muito. E vamos colocar um pouquinho mais, arrumar um pouquinho mais que eu apaguei muito. Na parte de cima eu vou colocar um pouco também. Mas observe que vai chegando por esse detalhe aí em cima e vai ficando mais escurinha a asa. A parte de baixo dela é mais clarinha, ganhou uma quantidade maior de branco. Vou espalhar um pouco assim, nessas regiões mais livres, olha. Tá vendo? Não vou deixar excesso, mas eu vou deixar uma luminosidade bem marcada. Menos conforme vai para a parte de cima e mais para a parte de baixo. Bom, aí eu vou deixar assim. Vou passar só uma sujeirinha de rústico. Só o rústico que eu peguei, eu diminui meu pincel muito, pincel número 4. Sujeira de tinta no meu pincel só de um lado, não diria nem que pegue tinta só de um lado. É basicamente uma sujeirinha mesmo, porque você não precisa fazer um contorno aí em cima. Você precisa só manchar levemente esses cantinhos, esses risquinhos que estavam aí. Se eles ficarem um pouco grosseiros, apague muito. Acendendo os contorninhos. Vou passar um pouquinho disso aí para esses contornos inteiros. A parte do laranja também levará. Essa região aí em cima levará um pouco mais. Olha só. Trago o meu pincel só sujinho, de forma que marque levemente o meu tecido. É um trabalho bem delicadozinho, viu? A mão precisa estar um pouquinho mais leve e o cuidado com a quantidade de tinta aí, nossa, é grande porque você precisa só de uma sujeirinha. Olha só, o laranja, tô passando e tá aparecendo os risquinhos aí bem aqui em cima do laranja. Não sei nem se dá para vocês verem aí em casa, mas é para você ter noção de que pouquinho de tinta eu levei. Nessa parte de baixo, os risquinhos ficam um pouco irregulares, mas é só umas marquinhas. É igual quando a gente vai colocar aquelas nervurinhas sobre uma pétala de uma rosa, né? Não tem algumas que tem umas marquinhas? Pronto, e aquelas marquinhas, elas precisam ser bem suaves e a gente ainda apaga um pouquinho elas. É do mesmo jeito, essas marquinhas aí em cima da asa da borboleta. Agora, gente, eu vou pintar esse pedacinho que sobrou aí em cima. Esse pedacinho, ele é dividido entre branco e preto. Na parte do branco, eu vou colocar um pouco do cinza. Se você não tiver cinza, pode usar o cinza chumbo. Se você não tiver nenhum dos dois, pode espalhar um pouquinho do preto, mas é um toquezinho bem pouquinho, tá? E evite usar o cinza ônix ou o cinza lunar, porque eles têm um tom que foge desse branco e preto. Tem um tom que foge um pouquinho, então você prefira até colocar um pouco preto mesmo, em vez de colocar cinza ônix ou cinza lunar. Olha, gente, aí embaixo desse branco, eu tô passando um pouquinho de rústico. Começa com uma sombra, um contorninho, mais que uma sombra, bem curtinha, bem fininha. Ela vai ficando assim mais forte, indo para a pontinha da asa.
mas eu vou passar esse rústico lado a lado. Veja que aí ele já tá aparecendo mais marcadinho. E conforme vai chegando para esse finalzinho, vai ficando, ele vai aparecendo mais forte. Vou espalhar um pouquinho ele aí. E vou deixar essa sombra bem delicada embaixo desse branco. Algumas partes dessa asa e do corpinho da borboleta é um pouquinho aveludado, né? Tem uns pelinhos. Isso aí a gente, nessa parte aí de cima não vou colocar, mas em algumas regiões vai precisar. Agora, com o preto, eu vou fazendo um contorno aí em cima. Faça um contorno bem delicado, aquele contorno que fica até um pouco confuso, a gente não sabe se é mais fofinho, né, mais pelinho, ou se é um contorno mais certinho, mais detalhado. Para a parte que encosta no corpinho, pode parecer mais fofinho, para a parte de cima, mais liso mesmo, mais uma pintura, um contorno mais certinho. Se borrar em algum cantinho, você arruma com o branco. E esse contorno do preto, ele sai bem delicado, bem fininho e vai enlarguecendo. Conforme você vai indo para a pontinha da asa, ele vai ficando cada vez mais larguinho. Esse pincel é o pincel número 2, bem cortado e bem lixado. Para essa asa, embora ela grande, eu vou sair de um pincel número 14 até um pincel número 0, viu? Eu vou usar o 0, o 2, o 4, o 8, 14, enfim. Vou usar vários tamanhos de pincéis. E as pessoas costumam me perguntar o número do pincel, mas eu diria que não adianta muito, gente, porque assim, tipo o pincel número 4, eu vou usar 2, 3, número 4, mas com situação do pelinho diferente. Pincel número 8, geralmente eu tenho 2 que uso mais. 14 eu tenho 3 que uso mais, entende? Cada um tem uma situação diferente de pelinho. Eu vou pintando essa cabecinha, esse corpinho, enfim, eu vou pintar ele tendo como guia de cores o cinza, o branco e o preto. Aí eu tô passando o cinza. Eu vou enchendo com o cinza, vou deixando a parte do olho de fora e eu vou puxando o branco como se eu já estivesse deixando, né, o desenho dos pelinhos, os detalhes dos pelinhos. Vou riscando bastante. Pincelzinho aí número 2, bem cortadinho, bem lixado ou bem velhinho ele, bem acabadinho. Eu tô usando 2 pincéis número 2, viu? O pelinho deles está em situação diferente. Um tem um pelinho mais macio, o outro tem um pelinho já bem durinho, bem mais endurecido. Olha como eu vou distribuindo esse cinza, esse branco aí em cima. Eu vou puxando com risquinhos. A ideia é deixar bem peludinho esse corpinho. Algumas borboletas têm o corpinho mais lisinho, outras têm o corpinho bem peludinho. Mas, de certa forma, elas têm pelinhos por cima de seu corpinho. Aí, essa que eu tô pintando, que escolhi para pintar para vocês, ela é mais peludinha mesmo. E eu vou colocando esses pelinhos aí, ou essa pintura, já dando essa ideia. Eu não vou fazendo uma pintura lisa. Tá vendo como eu tô colocando a minha tinta? Eu vou colocando com risquinho, principalmente a região de fora. Quando eu tava fazendo o meu desenho, se vocês assistiram o vídeo, eu tava deixando o desenho assim bem riscado. Na hora que eu tirei ele pro meu tecido para passar para vocês, eu deixei ele só o risquinho bem certinho, não deixei ele com esses risquinhos para o lado de fora do corpo, essas pelagens. Mas a pintura pede que a gente vá fazendo assim, como quando pinta um corpo de um animalzinho, um cão, um gato, enfim, a gente deixa o corpo bem peludinho, né? O corpo da borboleta a gente sai fazendo assim também. Aí eu tô fazendo, vamos dizer que o fundo da minha pintura. Eu vou enchendo isso aí com branco, com cinza, já deixando assim manchadinho, mas eu vou melhorar ainda mais essas manchinhas.
A parte da cabecinha, os pelinhos são mais riscadinhos. A parte do corpinho, mais batidinhas, para dar uma ideia de mais fofinho mesmo. Tá vendo? Parece que os pelinhos ficaram mais fininhos, mais emendados. Puxe também para cima da asinha esse pelinho. Não deixe uma linha reta aí em cima, uma separação da asa e do corpinho, não. Olha só como vai ficando. Ela tem um corpinho bem clarinho, bem suave mesmo. Você querendo deixar mais marcado, passa um pouquinho de contorno pretinho aí em volta, como pelinhos. Pouco, mas pode passar. No caso, eu vou deixar mais suave mesmo, porque de fato o corpinho dela é bem clarinho. Aí eu vou puxando o branquinho em cima desse cinza. Não importa a cor que eu pegue, eu vou sempre depositando em cima do corpinho dela com risquinhos, com batidinhas e risquinhos. Aí tá o espaço do corpinho dela já pintado. E agora eu vou colocar umas sombras por algumas regiões. Aí em cima tinha umas coisinhas como se fossem duas pequenas anteninhas. As maiores e como se tivessem umas menores. Eu vou marcá-las com preto e com um toquezinho de luminosidade. Com o preto, isso é o pincelzinho número 000, viu? Esse pincelzinho é equivalente àquele menorzinho mesmo. Olha que eu coloquei um toquezinho aí de preto. Voltei colocando pelinhos maiores e mais formados com branco. Esses pelinhos aí da cabecinha eu vou deixá-los maiores, mais longuinhos. Do corpinho em si eu vou deixar mais emendados, mas para a cabecinha eu vou deixar mais formado mesmo. É um trabalho, gente, bem delicadozinho, tá? Esse aí. Olha só essa região de cima, vou colocando uma sombra mais marcadinha com preto. Vou tirar um preto mais forte aí de trás. Tudo com risquinhos. Aí o cinza, veja que o cinza ele fica bem marcado aí em cima. O branco, essa parte aí que vem pra frente, o branco já é bem mais expressivo e os pelinhos podem ser mais alongados. Vou mostrar passo a passo esse detalhezinho, porque realmente essa é uma região mais delicada de ser feita. Você percebe que a asa dela, né, foi emendas de tintas. Olha só o rústico que eu passei aí na asa dela, na parte do laranja, que eu mostrando assim de pertinho ele aparece, mas ele aparece uma coisinha bem delicada, para você ter noção de quão pouquinho eu usei de rústico. Foram só emendas e foram só detalhes que a dificuldade, o grau de dificuldade foi apenas levar uma carga bem pequena de tinta no pincel. Mas esse corpinho, ele é mais delicadozinho, ele é mais peludinho, ele tem muitos detalhes. A parte de baixo, eu também vou colocando esses pelinhos, a parte da barriguinha, vamos assim dizer. E para essa região que vai para as perninhas, indo para o lado das costas, só batidinhas. Não é muito pelinho, não. É mais batidinha mesmo. O olhinho eu vou enchendo aí com o cinza. Não se preocupe que com os detalhes pretos e brancos que vamos colocar, ele vai se destacar bem. Vai se emendar não, tá certo? A parte de cima leva um pretinho mais expressivo. Vou pegar um pouquinho mais, que eu preciso que fique mais escurinho. Olha só, que ele já vai se sobressaindo, né? Já não vai ficando aquela coisa toda emendada. Só essa região de fora que a gente vai trabalhando com o preto. Pode deixar umas manchinhas para a parte de cima, pelo meio, com os detalhes do olhinho dela. Aí, olha, umas marquinhas. Vamos colocar um pouco de branco, mas a gente não vai colocar brilho, não. Vai ser só uma luminosidadezinha.
pincelzinho menor que você tiver. Nessa hora, um pincel zero chato fica bom para você fazer esses detalhes, viu? Não é bem o redondo, não. Pincel redondo, não. Pincel zero chato. Aí, olha, contorninho com o branco. Aí, leva um contorninho também com o branco. Vou emendar melhor essa parte. O trabalho é bem delicado desse olhinho, viu, gente? Pincelzinho aí número 000 ou 000. Eu vou colocar um contorninho pretinho aí também, deixando assim mais separado, mais marcado. Olha só. Vai levando de pouquinho a tinta por vez, vai colocando. Depois aí você vai reforçando se ficar pouca tinta, mas não leva muita coisa não, viu? Vai fazendo bem devagar. Observando direitinho o detalhe, principalmente com o preto, que a gente não quer que isso aí fique muito escuro. Essas anteninhas, eu vou enchê-las totalmente com o preto. Vou encher tudo isso com o preto. Você pode até pegar um pincel maiorzinho, no caso eu tô com 000, você pode pegar o 0 para fazer isso, né? É mais livre, mais tranquilo. E essa parte aí da frente também eu vou colocar, eu vou encher pincelzinho número 0. Eu tô usando, pode ser usado, né? Eu tô usando o 000, não mudei ainda. Mas você pode usar qualquer um deles. A diferença é que vai demorar um pouquinho mais se o pincel for menor. Vou encher essa parte aí também toda. Para a pontinha das antenas, eu vou colocar um toquezinho de branco. Quase nada, tá vendo? E vou vir, gente, com tinta. Pode ser o pincel 0 para você fazer isso. Eu peguei na quina do meu pincel 0 chato. Você pode pegar o 0 redondo. E vou colocar, olha, uns tracinhos, uns risquinhos de branco. Vou descendo esse branquinho, aí pela anteninha, pode ir chegando bem próximo até a cabecinha, tá? Com esses detalhezinhos. E para essas anteninhas é só isso. Olha só, as perninhas, eu vou enchê-las todas com branco. Vou encher tudo isso aí com branco e depois eu vou fazer o contorninho com o preto. Pegar o pincelzinho 0 e vou sair, olha, fazendo contorninho. Na parte de cima, eu vou colocar o contorninho até mais grosseirinho. Assim, de um lado eu coloco o contorno mais grosseiro, do outro eu coloco o contorno mais fininho. O fato é que eu vou só contornar. Se o preto crescer demais, você passa um risquinho com o branco no meio, só para ficar tipo uma luminosidade. Todas essas perninhas serão feitas dessa mesma forma. Vou continuando aí meu contorninho. Pode esfumaçar se quiser um pouquinho desse preto em cima desse branco, para ficar um toque mais cinza. Mas o importante para isso aí são apenas esses contorninhos mesmo. A gente vai encher com branco, contornar um em volta e pode manchar um pouquinho, puxar um pouquinho esse preto para cima desse branco. Olha só. A gente faz a separação bem direitinho, bem marcada de todas essas perninhas. Aí em cima eu arrumei um pouquinho branco. Vou passar esse contorninho aí nessa parte de baixo toda. E a gente já vê que tá aparecendo direitinho essas perninhas aí, não é? Bom, eu vou fazer todas elas e a gente volta. Terminado o preenchimento de toda, ou o contorno de todas as perninhas, olha só, essa partezinha aí eu vou colocar um brilhinho branquinho aí em cima também. Vendo como eu enchi tudo com o preto, eu passei um branquinho. A pintura dessa outra asinha, eu vou encher ela toda com amarelo ouro, diferente da de cima, não é? Vamos encher tudo isso. Eu vou manchar um pouquinho com o laranja, mas o laranja que vai para essa região aí é bem menor, é quase nada comparado à parte de cima. Vou fazer essa manchinha aí, vou espalhar um pouco por cima da asa em algumas regiões. E de laranja vai estar bom, olha só.
Essa parte aí de cima eu vou fazer basicamente seguir esse contorno do grafite, deixando assim mais marcadinha essa região central. Você pode puxar de forma um pouco irregular, não necessariamente fazendo risquinhos, né? Mas você pode ir manchando cantos sim, cantos não. Olha só, alguns cantinhos eu vou deixando mais forte, principalmente marcando um pouco os risquinhos principais. Tipo aquelas nervurinhas que falei de cima da asinha delas, né? Que eu caracterizei por nervuras, que certamente não tem esse nome. Mas eu também não sei como se chama. Aí eu vou marcando, tirando, vamos dizer que a sujeira de laranja do pincel em cima desse amarelo ouro. Aí eu vou deixar um pouquinho mais marcado. E tá bom de laranja, porque a ideia é que essa parte dessa asa fique realmente bem clarinha. Vou passar também um pouquinho de branco, principalmente para essa região aí de nervurinhas, de marquinhas, de risquinhos que tinha aí em cima. Mas eles todos serão marcados com o rústico. Vou só trazer um pouco de luz para isso aí. Mas vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz em cima, passando com o pincelzinho rústico, sabe? O pincel quase sem tinta. Eu vou fazer também para essa região aí embaixo. Aí, nessa hora, eu pego um pincelzinho número 2 ou um pincelzinho número 4, aquele pincelzinho de pelinho já mais durinho, bem acabadinho mesmo. Basicamente nada de rústico, só uma sujeirinha e vou puxando aí em cima. Se cair um pouquinho a mais de rústico, você dá uma apagadinha, não deixe o contorno marcado não, tá? É algo bem discreto, bem suave. E eu vou acendendo todos os risquinhos que eu tenho aí em cima. Eu vou marcando eles de forma que quando a gente lava o tecido da gente e sai aquele contorno de carbono, de grafite, enfim, que vai se apagando, ainda fique esses risquinhos em cima da asa, bem suave, bem discreto. Olha só. Tá vendo? Todos eles vão aparecendo, mas a gente percebe que eles estão clarinhos, eles não tá aquele contorno que a gente faz proposital para ficar separação das coisas, para ficar bem marcado mesmo. Não deixa de ser um contorninho, mas é algo bem suave. E essa asinha, gente, para ela é isso, né? Essa base de amarelo ouro, essas manchinhas de laranja, esses contorninhos de rústico que eu tô apagando ainda mais. E você viu que eu coloquei uns toquezinhos de branco também, não foi? Olha o que eu tô fazendo, eu tô indo nos cantinhos que tá mais marcado e passando o pincel maior em cima, o pincel número 8, 14, o que você quiser. E apagando ainda um pouco mais. Aqueles que não estavam aparecendo direito, eu tô reforçando, com o cuidado de deixar bem suave. E para as pessoas que me perguntam onde eu deixo esses riscos, né, se eu deixo disponível para vocês, enfim, eu deixo disponíveis sim nas fotos do meu Facebook, eu deixo no Instagram, eu deixo nos pins também, enfim. E também algumas pessoas me pedem pelo WhatsApp, eu também envio pelo WhatsApp, tá? Bom, gente, eu vou colocar um pouquinho mais de luminosidade para esses risquinhos mais formados. Vamos dizer que os principais. Olha só os pontos onde eu marquei com um toquezinho de branco. Vou espalhar esse branco. Veja que faz uma boa diferença aí em cima. E tá acompanhando a luz da asinha de cima. Mas olha que é uma coisinha bem suave também, não é? Bem pouquinha tinta. Vou espalhar um pouco mais com o pincelzinho maior, pincelzinho número 14. E eu vou melhorar a separação aí dessas duas asinhas, da parte de cima. Eu vou colocar um pouquinho mais de laranja. A base dela tá basicamente o grafite. Esse grafite apagando vai ficar tipo que emendado, né? Então, eu vou passar o laranja na asinha de cima, eu passo o laranja nessa região onde o laranja tá bem marcado.
Onde o amarelo tá mais marcado, eu passo laranja na asinha de baixo. Vou passar esse contorninho, vou esfumaçar ele para baixo. Aí eu esfumacei para cima porque tem uma quantidade maior do laranja, tá? Para que quando esse grafite se apagar, a gente ainda olhe e veja a separação bem marcadinha, né? Dessas duas asinhas. Pode puxar um pouquinho para baixo esse laranja, esfumaçar ele mais longuinho, principalmente vindo para a ponta. Esse contorno de baixo, eu vou pegar amarelo canário e vou colocar, olha, com batidinhas e pincel chato, número 0. Umas batidinhas como se fossem uns pelinhos, fazendo o acabamento dessa parte aí, ó, da asinha. E eu vou fazer por toda essa região de fora esse tipo de acabamento, como se tivesse vários pelinhos. A gente sabe que as borboletinhas, elas têm realmente muito pelinhos, tanto no corpo quanto em algumas partes das asinhas. Eu vou colocar esse amarelo canário, fazendo o acabamento dessa asa inteirinha. A parte de dentro eu vou dar uma emendada do amarelo canário com o amarelo ouro que tá aí pintado. E a parte de baixo eu vou deixar bem marcado, olha só, tá vendo? Passei nisso tudinho. Agora eu vou terminar a pintura dessa asinha, enchendo essas bolinhas aí de preto. Vamos encher tudo isso de preto. Elas são umas manchinhas que não precisa ficar uma circunferência bem feitinha não, tá? Mas precisa marcar todas essas partes aí que sobraram. A gente vai encher com o preto. Nessa hora a gente toma cuidado pra gente não borrar a parte de fora, principalmente a parte de dentro, como são manchinhas irregulares. Se borrar, a gente só dá uma arrumadinha e pronto, com o preto mesmo. Mas a parte de fora a gente toma cuidado para deixar bem certinho. Bom, gente, a pintura da nossa borboletinha ficou dessa forma. O todo, olha, gente, ficou assim. Espero que seja útil, Tânia, você que pediu a pintura de borboletas, né? E Uriê, Gisele, que gosta muito de borboletas, pintura de borboletas. Espero que vocês gostem dessas. Essa semana inteira a gente pintando borboletas, não foi? Beijos, pessoal, e até um próximo vídeo, uma nova ideia. Tchau!